Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Bom dia, conquistadora! Seja muito bem-vinda à dopamina de hoje. Que bom ter você aqui. Mais um dia de aprendizado, mais um dia onde a palavra do Senhor tem nos alimentado, dando aquela energia, aquela motivação para o nosso dia. E claro que eu não posso deixar de te pedir para compartilhar já essa dopamina. Antes mesmo de você assistir, já compartilha, porque você sabe que os conteúdos aqui são bons, são abençoados. E eu tenho certeza que outras pessoas também vão ser abençoadas só em você fazer esse compartilhamento. Então, clique em compartilhar, já deixa o seu gostei, porque quando você faz essas ações, você já sabe, né? A própria plataforma sabe que isso é muito positivo, sabe que esse conteúdo é bom e começa a levar, a indicar esse conteúdo para outras pessoas. Deixa também aqui nos comentários o seu bom dia e fique atenta que no final eu sempre falo uma frase para você comentar para fortalecer e carimbar mesmo a palavra do Senhor. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, me acompanhe para não perder também todo o meu dia a dia que eu sempre compartilho com vocês. Agora que nós já passamos os recados principais, eu não posso deixar de começar a nossa dopamina sem a frase do dia. E olha só, a frase do dia é: não espere ser chamada para exercer o seu propósito. Vou repetir, hein? Você sabe que eu gosto de repetir e frisar para você entender a importância daquilo que Deus quer falar com você nesta manhã. Não espere ser chamada para você exercer o seu propósito. Eita! Será que tem conquistadora que está esperando ser chamada, está esperando ser percebida, está esperando ser notada? Deixa eu te fazer uma pergunta. Em algum momento você já falou essa frase para alguma situação em que você não foi chamada, ou que você foi, você até se sentiu excluída, esquecida, dessa seguinte forma: ai, ninguém me chamou, ninguém falou nada, isso não é problema meu, não pediram minha opinião, então também não vou falar, também não vou ajudar, também não vou indicar, também não vou fazer isso. Você já fez isso? Você já falou isso? Ou já pensou dessa forma? Ai, ninguém me chama pra nada, ninguém lembra de mim. Ah, depois querem que eu ajude, mas ninguém também me chamou, então o problema não é meu, o problema é da fulana, o problema é da ciclana. Olha só como há um grande perigo quando nós começamos a pensar dessa forma. Porque sem perceber, a gente começa a trazer um sentimento de vítima. Um sentimento até mesmo de a pobre coitada, a esquecida, aquela que ninguém se lembra. Mas Deus não quer que você se veja dessa forma. Porque existe um propósito de Deus na minha vida e na sua vida. E para que esse propósito se cumpra, você não precisa de credencial, você não precisa de um convite, você não precisa de um lembrete, você não precisa realmente ser chamada para fazer, para exercer. Esse propósito que Deus quer que você exerça é independente das circunstâncias ou das situações. Então eu quero te convidar a refletir comigo a partir de um versículo que vai ser a chave para isso que nós estamos aprendendo. Olha só o que diz lá em 1 João, o capítulo 4, versículo 17. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo. Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Preste atenção. Jesus, até que ele fosse percebido, notado pelas pessoas, ele começou o seu ministério, ele começou a sua jornada de uma forma muito sutil. Ele se oferecia para ir à casa das pessoas. Você lembra do episódio de Zaqueu? Zaqueu, desce daí porque hoje estarei contigo na sua casa. Jesus, ele se prontificava a ajudar, a estar com as pessoas. Inclusive, ele começou o seu ministério dessa forma. Depois que Jesus já estava sendo conhecido, já estavam falando de Jesus, as pessoas já passavam a entender quem era Jesus, ou pelo menos saber dos seus milagres, das maravilhas que Jesus operava, aí sim as pessoas foram atrás dele. Aí sim as multidões o seguiam. Mas antes, Jesus começou de uma forma muito sutil, e ele mesmo se oferecendo, e ele mesmo se colocando no ministério. E quantas vezes nós não fazemos isso? Nós esperamos que primeiro alguém nos perceba, que primeiro alguém note, que primeiro alguém convide, para depois a gente fazer. Mas Deus, ele está nos chamando para um propósito e para um posicionamento de ousadia.
Então, muitas pessoas estão com seus ministérios, com seus projetos, com seus sonhos parados, porque estão esperando que alguém veja, que alguém note, que alguém perceba, que alguém ajude. Ei, conquistadora, Deus está te falando nesta manhã, neste dia. É hora de você se posicionar, é hora de você parar de esperar que pessoas te vejam, que pessoas te notem, que pessoas te ofereçam e você comece a criar oportunidades. Porque filhos de Deus criam oportunidades. Você precisa perceber isso. Se nós temos uma vida terrena como a vida de Cristo, e Cristo criou as oportunidades do ministério dele, por que nós não podemos criar? Você quer ser promovida na empresa, mas fica esperando que alguém venha e te promova. Por que não você se promover? Sabe como você pode se promover? Oferecendo o seu trabalho para coisas diferentes do que você faz. Mostrando o seu interesse para fazer coisas novas. Dando opinião, começando a se fazer mais presente, começando a querer provocar visões e percepções das pessoas sobre você. Mas muitas vezes você fica calada, fica quietinha, esperando que alguém só veja o que você está entregando. Ei, você está fazendo o básico, você está fazendo o essencial e você quer que as pessoas notem? As pessoas só vão te notar se você se fizer vista, se você se fizer lembrada, e para isso você precisa se posicionar. Então comece a criar oportunidades, comece a se oferecer para ajudar mais na empresa, comece a criar coisas diferentes. Ah, mas ninguém pediu. Faça você. Você congrega em uma igreja, tá vendo alguma área da sua igreja precisando de ajuda, precisando de mudança? Para de ficar falando, o pastor não faz, o fulano não faz. Faça você. Coloque-se em ação. Ah, mas se eu fizer, a responsabilidade vai ficar para mim. Deixa eu te falar. Quem tem medo de ter responsabilidade não está pronto para ir para próximos níveis. Então você precisa começar a parar de ficar pensando que ninguém te chamou, que ninguém te pediu, que ninguém falou com você, e comece você a se pôr em ação. Se você está enxergando, é porque você precisa começar a fazer. Então, eu quero, com este ponto, com esse destaque, só lembrar rapidamente o que aconteceu com Esther. Você lembra de Esther? Lá no capítulo 4 do livro de Esther, depois você pode ler, você vê que tem um momento que Mardoqueu, seu primo, vai ao encontro de Esther, na verdade, e pede para o servo de Esther avisá-la que eles estavam sofrendo uma ameaça muito grande de um decreto que mataria todos os judeus. E aí, Mardoqueu pede para que Esther vá à presença do rei pedir para ajudar o seu povo. Até aqui você se lembra da história? Mas então, o que Esther responde a Mardoqueu? Sabe o que Esther responde? Ela simplesmente fala assim, olha, Mardoqueu, eu queria muito poder ajudar, mas eu não posso, sabe por quê? Porque o rei já não me chama há muito tempo. Há muito tempo eu não sou chamada à presença do rei, então como eu poderei ajudar? Como eu poderei fazer algo pelo povo? Então Mardoqueu fala, Esther, se você não ajudar, não pense você que Deus não livrará o povo. Se não for da sua mão, será de outras pessoas que Deus levantará. Mas não pense que você ficará imune ou que você não será atingida. Então, na hora que Esther percebe que ela não precisava ser chamada pelo rei para que ela se posicionasse. Então, ali, Mardoqueu faz ela entender que ela precisava criar a oportunidade. Mas agora vem a chave desse exemplo de Esther. Esther não foi com sede ao pote. Esther não foi sem se preparar. Esther não se ofereceu como uma intrusa, não. Primeiro ela foi na presença de Deus, ela orou, ela jejuou por 3 dias, ela pediu a estratégia de Deus, ela pediu a direção de Deus para que ela se posicionasse. Aí fica a lição para mim e para você. Você não está sendo chamada? Você não está sendo percebida e notada? E aí eu estou falando para você, se posicione, se ofereça. E aí você vai lá e começa a se oferecer, mas você não se prepara. Você acaba se tornando até aquela pessoa chata que fica toda hora querendo se intrometer nas coisas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você se oferecer, para você se candidatar para fazer algo de uma forma estratégica. E essa estratégia é o Senhor que te dará a direção, Ele te dará a percepção, daquilo que você precisa falar e até como você deve falar. Então, se você está percebendo alguma área ali que você quer ter aquela oportunidade, mas não sabe como começar, peça a Deus a estratégia. Faça como Esther. Ore, jejue 3 dias, se for o caso. Ore, busque a palavra de Deus. Faça como esses exemplos que nós temos na palavra conquistadora. A Bíblia ela é um norte, ela é um guia e nós precisamos segui-la. Então, olhe para o que Esther fez.
O fato de Esther se posicionar ao se preparar antes, o que ela conseguiu? Ela conseguiu uma vitória extraordinária, a ponto de libertar todo o seu povo e se tornar ainda uma rainha amada e lembrada, que até hoje se comemora o dia do Purim, que é memória de tudo que Esther fez, dela ter corrido o risco mesmo, dela ter se oferecido para libertar o povo e conseguiu mudar toda a história do seu povo. E você pode fazer o mesmo. A sua história pode mudar a partir do momento que você se posicionar. E aí, pegou a lição de hoje? Então, vamos fazer a nossa oração e que essa palavra possa florescer e gerar resultados de posicionamento na sua vida. Senhor, muito obrigada por essa palavra, por essa instrução tão poderosa que nós aprendemos aqui. Se nós temos o Senhor em nós, se o teu amor está em nós, então nós podemos nos posicionar. Assim como Jesus viveu neste mundo, onde ele buscou as oportunidades e criou as oportunidades até que de fato o seu ministério fosse reconhecido e visto pelas pessoas. Que não seja diferente comigo e com essa conquistadora e com essa pessoa que está ouvindo. Que nós possamos nos posicionar, mesmo que não tenhamos a oportunidade oferecida por alguém e até mesmo que a gente se sinta excluída ou esquecida. Mas, Pai, que nós não tenhamos um sentimento de vítima ou até mesmo de abandono. Pelo contrário, que possamos ser encorajados a nos posicionar com ousadia, assim como Esther se posicionou e através disso conseguiu mudar a história do seu povo. Essa é a minha oração. Dai-nos coragem hoje para nos posicionar. Em nome de Jesus, amém. Conquistadora, coloca agora aqui nos comentários a nossa frase de fechamento, né? Que é aquela frase que eu quero que você declare na sua vida. E a frase é: eu quero dar um passo de ousadia confiando em Deus. Essa é uma declaração, hein? Então, se você ouviu essa palavra e percebeu que precisa dar um passo de ousadia, que está se sentindo excluída, esquecida, digita isso com convicção. Eu quero dar um passo de ousadia confiando em Deus. Confie no Senhor e dê o seu passo de ousadia. Eu tenho certeza que em breve você terá grandes testemunhos para contar. Um grande beijo, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!